Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Nesse vídeo vamos falar da elegante mecânica lagrangiana. A mecânica lagrangiana surgiu em meados do século XVIII, quase um século após Newton, através de Joseph Lagrange e Leonhard Euler, que a desenvolveram independentemente. A mecânica lagrangiana, bem como sua irmã, a mecânica hamiltoniana, formam a chamada mecânica analítica, que ao lado da mecânica newtoniana formam a mecânica clássica. Tanto a mecânica lagrangiana quanto a mecânica hamiltoniana possuem enorme vantagem sobre a mecânica newtoniana e são utilizadas até mesmo fora da mecânica clássica, como no eletromagnetismo, mecânica estatística e mecânica quântica. O formalismo lagrangiano e hamiltoniano são bem mais elegantes que o formalismo newtoniano. É impensável utilizar Newton em mecânica quântica, que só se desenvolveu graças ao formalismo hamiltoniano. A mecânica newtoniana é boa para descrever sistemas simples, com poucos corpos ou poucas interações, mas é um formalismo extremamente pesado e pouco versátil. Newton utiliza o formalismo vetorial, onde as forças possuem três componentes. Para cada corpo, teremos três equações, uma para cada componente. Em um sistema de n corpos, teremos 3n equações. A descrição newtoniana vai ficando cada vez mais complicada com o aumento da complexidade do sistema. Os físicos do século XVIII perceberam que muitas vezes a descrição newtoniana de um sistema físico é redundante, isto é, utiliza mais equações ou componentes do que o necessário. Por exemplo, uma pessoa caminhando na rua. O espaço ao qual a pessoa desloca é 3D, porém seu movimento se dá somente em 2D. A pessoa só pode se deslocar para frente, para trás ou para os lados. Ela não pode voar. Logo, a terceira componente é inútil. Para a dinâmica do sistema, ela terá liberdade somente para caminhar em x e em y, e não em z. E chamamos essas coordenadas livres de graus de liberdade. Nesse exemplo, o grau de liberdade é 2. Apesar da pessoa estar num espaço tridimensional, seu grau de liberdade é 2 e não 3. Um outro exemplo é o pêndulo simples. O pêndulo se movimenta em duas dimensões, em x e em y. Porém, perceba que não são todos os pontos x que são permitidos para o pêndulo. As coordenadas x e y estão presas a uma relação, ou melhor dizendo, um vínculo. Os pontos x e y permitidos são aqueles que satisfazem a relação pitagórica. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a L ao quadrado, onde L é o comprimento do fio. A trajetória de um pêndulo não é qualquer, mas sim um arco de circunferência, onde as coordenadas x e y variam em conjunto. A isso chamamos de vínculo. X está vinculado a y. Esse vínculo é mantido por uma força de vínculo. No caso do pêndulo, é a tensão da corda. No caso da pessoa caminhando na rua, é a força normal, responsável por manter a pessoa presa à superfície. Devemos então procurar por vínculos e retirá-los, e é isso que a mecânica lagrangiana faz. Existem dois tipos de vínculos, os holônomos e os não holônomos. Quando um vínculo depende somente das coordenadas, como no caso do pêndulo, ele é chamado de holônomo. Já quando depende também da velocidade, temos um vínculo não holônomo. Para cada vínculo, teremos uma equação de vínculo, e o que sobrar são as coordenadas de fato independentes. As coordenadas independentes nós chamamos de coordenadas generalizadas. Podem ser não somente coordenadas como conhecemos, coordenadas espaciais, podem ser também ângulos. Voltando ao exemplo do pêndulo simples, x e y não são coordenadas independentes. Existe um vínculo entre as duas coordenadas. Logo, serão descartados.
Mas podemos passar o sistema para coordenadas polares e encontramos o ângulo θ. Θ é uma coordenada livre, não depende de nenhuma outra. Seu valor é livre. Logo, nesse exemplo, θ será a coordenada generalizada. E note que ele resolve as equações de vínculo. Como apenas θ tem valor livre, o grau de liberdade do sistema, nesse caso, é 1. Apesar de ser um movimento bidimensional, o grau de liberdade é 1. As coordenadas generalizadas formam um espaço vetorial chamado de espaço de configuração, onde as coordenadas generalizadas são os eixos. Esse espaço possui dimensão n, a qual vale a quantidade de corpos vezes 3 menos a quantidade de vínculos. E esse número é exatamente igual aos graus de liberdade do sistema. No caso da pessoa caminhando na rua, temos 2 graus de liberdade, logo a dimensão do espaço de configuração será 2. No pêndulo simples, temos apenas 1 grau de liberdade, então a dimensão do espaço de configuração será 1. A mecânica lagrangiana é muito mais versátil que a newtoniana e resolve praticamente todos os problemas de mecânica, dos mais simples aos mais complicados. Possui um formalismo escalar, ao contrário do newtoniano, que é um formalismo vetorial. E não precisamos nos preocupar com direções ou sentidos, e além disso, elimina os vínculos, tornando a descrição do sistema concisa e compacta. Em muitos problemas de física, como em mecânica estatística, há uma quantidade muito grande de corpos, milhares ou até milhões de corpos. Porém, há muitos vínculos entre os corpos, como por exemplo forças de ação e reação. E a mecânica lagrangiana elimina esses vínculos, utilizando apenas as variáveis realmente importantes para a descrição da dinâmica do sistema. No centro da mecânica lagrangiana está a equação de Euler-Lagrange, que foi obtida independentemente por 2 maneiras diferentes, através da física, deduzida por Joseph-Louis Lagrange, utilizando o princípio de D'Alembert dos trabalhos virtuais, e também através de uma maneira totalmente matemática, deduzida por Leonhard Euler, utilizando cálculo variacional, que mais tarde foi incrementado por William Hamilton, utilizando o princípio da minimação. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio da minimação. A ação é um funcional. Funcionais, de grosso modo, são funções de funções. Convertem uma função em um número real. Agora, o que seria minimizar um funcional? Seria encontrar uma função a qual o funcional atinge o seu menor valor. Por exemplo, a distância entre 2 pontos é um funcional. A função que minimiza a distância entre 2 pontos em um plano é a reta. Já a função que minimiza a distância entre 2 pontos em um espaço curvo é uma geodésica. A função que minimiza o tempo para ir de um ponto A até um ponto B em um campo gravitacional é a braquistócrona, e assim por diante. E por fim, a função que minimiza a ação é a função de Lagrange, ou lagrangiana. A ação é como se fosse a distância entre 2 pontos no espaço de configuração, e a natureza tende a percorrer a menor distância entre 2 configurações, ou seja, minimizar a ação, e a função que faz isso é a lagrangiana. A lagrangiana é uma função das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas, em algumas vezes explicitamente do tempo. E essa função, a lagrangiana, vale a energia cinética menos a energia potencial. Considerando que os vínculos são holônomos, ou seja, só dependem das coordenadas, e que as forças atuantes são conservativas, podemos, a partir da lagrangiana, resolver a equação de Euler-Lagrange, que é o coração da mecânica lagrangiana e equivale à segunda lei de Newton, porém é muito mais poderosa e versátil que a segunda lei de Newton. Caso os vínculos sejam não holônomos, há uma modificação na equação de Euler-Lagrange e temos que considerar os vínculos
que serão representados por multiplicadores de Lagrange. Então, como descrever um problema físico através de Lagrange? Primeiro, precisamos analisar o sistema e encontrar os vínculos. Se os vínculos forem holônomos, basta procurar pelas coordenadas independentes. Estas serão as coordenadas generalizadas. Com as coordenadas generalizadas em mãos, escrevemos a energia cinética e a energia potencial, obtendo assim a lagrangiana. Com a lagrangiana, resolvemos as equações de Euler-Lagrange para cada coordenada generalizada QK. Caso os vínculos sejam não holônomos, podemos tentar transformá-los em holônomos integrando. Se mesmo assim não der certo, temos que utilizar os multiplicadores de Lagrange e colocá-los na equação de Euler-Lagrange. Vamos agora a alguns exemplos. Vamos resolver o exemplo do pêndulo simples por Lagrange. Como vimos, há apenas uma coordenada independente nesse problema, o ângulo θ. Então ele será nossa coordenada generalizada. Com isso, calculamos a energia cinética, a energia potencial e a lagrangiana. Tudo em função de θ e de sua derivada temporal, θ ponto. Como há apenas uma coordenada generalizada, teremos então uma equação de Lagrange para a coordenada θ. Note que para θ pequeno, temos exatamente a equação do oscilador harmônico. Segundo exemplo, pêndulo duplo. O pêndulo duplo é um problema complicado de se resolver por Newton. Primeiro, porque se trata de um movimento caótico. Segundo, porque há 4 variáveis, logo 4 equações, x1, x2, y1 e y2. Mas como vimos para o pêndulo simples, x1 e y1 estão vinculados ao comprimento do fio 1, bem como x2 e y2 estão vinculados ao comprimento do fio 2. Então precisamos encontrar variáveis independentes, e essas variáveis são os ângulos θ1 e θ2. Escrevendo a energia cinética, energia potencial e a lagrangiana em função de θ1, θ1 ponto e θ2, θ2 ponto, obtemos, enfim, a equação de Lagrange para θ1 e para θ2. Lembrando que para cada coordenada generalizada, temos uma equação de Euler-Lagrange. Vamos para o último exemplo, um pêndulo que oscila pendurado em um carrinho sobre um trilho sem atrito. Pela terceira lei de Newton, sabemos que, se o pêndulo se mover, o carrinho também se moverá. Então, é um problema de 2 corpos se movendo. Para o pêndulo, temos a posição x e y vinculadas, e temos o ângulo θ como coordenada livre. E para o carrinho, sua posição D é coordenada livre. Logo, teremos duas coordenadas generalizadas, D e θ. Então, escrevemos a lagrangiana e dela obtemos a equação de Euler-Lagrange para D e para θ. Note que, em todos os exemplos, a mecânica lagrangiana diminuiu a quantidade de variáveis do problema, facilitou e tornou a solução bem mais elegante. E note também que em nenhum momento falamos de direção, de sentido, de sinal. E essa é a grande vantagem de Lagrange. Se trata de um formalismo escalar. A direção do movimento não importa. A lagrangiana do movimento é indiferente quanto à direção do movimento. Uma pequena observação. Em geral, a energia cinética depende da velocidade generalizada e a energia potencial da coordenada generalizada. Porém, em alguns casos, a energia potencial também pode depender da velocidade. Um exemplo clássico onde ocorre isto é o eletromagnetismo. Nesse caso, temos que considerar o chamado potencial generalizado. Depois da mecânica lagrangiana, temos a mecânica hamiltoniana, que é equivalente e ainda mais versátil. Versátil o suficiente para dar origem à mecânica quântica.
Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Também compartilhe o vídeo e curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até mais!